Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia ela nos ensina a importância de sermos diligentes. Vamos conferir sobre isso logo após a nossa vinheta. Essa atitude de sermos diligentes, ela trai bênçãos tanto espirituais como também materiais. Vamos ao nosso tema. A pessoa diligente agrada a Deus e aos homens. Diligente significa ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso, que tem prontidão. É uma pessoa rápida, uma pessoa ligeira. Nós vemos que nós devemos ser diligentes na obra do Senhor, assim como Paulo aconselhou Timóteo nesse versículo base, que agindo desta maneira haverá progresso. Nós vemos também que Paulo, ele orienta os irmãos de Corinto a necessidade de fazer a obra do Senhor, mas não de qualquer maneira. A obra do Senhor deve ser feita com diligência, deve ser feita com dedicação, com prontidão. E olha, em tudo que nós vamos fazer, nós devemos ser diligentes. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Olha que interessante, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo, vai ter progresso, mas também vai ter recompensa. Quando Paulo fala, seja dedicado, mas dedicado dia após dia na obra do Senhor. Paulo está falando, seja uma pessoa diligente na obra do Senhor. Apolo ensinava diligentemente a palavra de Deus. Vamos conferir Atos 18, verso 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João, depois que ele foi conhecer sobre o nosso Jesus. Mas a gente vê que ele era um homem aplicado ao ensino da palavra do Senhor. Nós devemos ser diligentes em buscar ao Senhor, devemos ser diligentes em buscar o reino dos céus, devemos buscar o reino dos céus com prioridade, com dedicação. Nós devemos ser aplicados em buscarmos o reino dos céus. Mateus capítulo 6, verso 33, o nosso Jesus fala, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar com muita cautela, com muita dedicação, o reino de Deus. Nós devemos também ser diligentes na oração. Jesus fala isso em Mateus 7, verso 7, verso 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Nós devemos ser perseverantes, nós devemos ser dedicados à oração, mas também devemos ser diligentes ao ouvirmos a voz de Deus. Devemos estar atentos para ouvirmos a voz de Deus, e quando ouvirmos a voz de Deus, as promessas de Deus, nós devemos ser atenciosos
Êxodo, no capítulo 23, verso 22, nos mostra: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha o que o Senhor está falando quando Moisés disse para o povo de Israel: se cuidadosamente vocês ouvirem a voz de Deus e vocês fizerem o que ele mandar, o teu Deus será contigo, o teu Deus será contra os teus inimigos, o teu Deus será adversário dos teus adversários. Então nós devemos ouvir atentamente a voz do Senhor. Ainda em Deuteronômio capítulo 15, verso 5 e verso 6 nos mostra: se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem falado, assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, mas elas não dominarão sobre ti. Sabe por quê? Porque você vai ter o cuidado em seguir as orientações vindas de Deus. Nós devemos ser diligentes também em guardar a palavra de Deus em nós. Êxodo capítulo 19, verso 5 fala: agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Nós precisamos ter esse cuidado em ouvir e em obedecer ao Senhor. E a gente ainda confere em Deuteronômio 11, verso 22, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para o guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Olha que tremendo a promessa de Deus: seremos propriedade peculiar dele, seremos abençoados com bênçãos materiais, mas se formos diligentemente nos guardando, nos cuidando, conforme diz Josué capítulo 23, verso 11. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Ainda em Deuteronômio capítulo 4, verso 9, Moisés nos mostra o que Deus está falando: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Nós precisamos guardar a palavra do Senhor, nós precisamos nos guardar, nós precisamos nos cuidar do que nós aprendemos e cuidar daquilo que nós estamos ensinando. Devemos diligentemente guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Nós precisamos guardar a palavra dentro de nós. Por isso que o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que não tenha lugar dentro de nós para as coisas que desagradam a Deus. Assim como Marcos capítulo 7, verso 21, Jesus nos mostra: pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração, por isso que nós temos que estar atentos às coisas que estão no nosso coração. Josué, ele orientou as tribos, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés,
que eles deveriam ser diligentes. Josué capítulo 22, verso 5. Contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor, vos decretou. Olha que importante: amar Yahvé, vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É importante você entender que nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, a darmos atenção ao que o Senhor fala conosco cuidadosamente, diligentemente, mas não podemos somente ser ouvintes da palavra, como diz Tiago, nós temos que ser praticantes. Tiago capítulo 1, verso 25, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. A pessoa que é diligente, ela é atenciosa, ela é cuidadosa, ela é uma pessoa zelosa, ela é uma pessoa aplicada. O que ela aprende, ela coloca em prática. Quem age com diligência atrai bênçãos para si. Vamos conferir algumas. É uma pessoa que aprende a valorizar o que Deus deu para ela. Provérbios capítulo 12, verso 27. O preguiçoso não aproveita bem a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. O diligente, ele valoriza aquilo que o Senhor deu para ela, aquilo que o Senhor a ajudou a conquistar. A pessoa diligente é uma pessoa que é satisfeita, ela encontra satisfação. Provérbios capítulo 13, verso 4 diz: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Louvado seja o nome do Senhor, porque a pessoa diligente é uma pessoa ativa. A pessoa diligente é uma pessoa que consegue ter muitas conquistas, como diz Provérbios capítulo 12, verso 11. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. A pessoa diligente é uma pessoa dedicada. Ainda a gente vê o rei Salomão falando em Provérbios capítulo 28, verso 19, quem cultiva a sua terra sacia-se do pão, quem persegue ilusões se fartará de miséria. Olha que tremendo, como é importante nós aprendemos a sermos diligentes. Salomão ainda fala em Provérbios 10, verso 4, olha que tremendo para você entender. O que trabalha com mão displicente é aquele que trabalha de qualquer maneira, aquele que é desatento, desinteressado, aquele que é descuidado, que faz de qualquer jeito. E Salomão fala, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes, sabe o que acontece? Enriquece. E é interessante quando a gente vê que a Bíblia, ela nos adverte, ela fala que é maldito o homem que faz a obra do Senhor de qualquer maneira, que faz descuidado, que faz sem interesse, que faz de qualquer forma. É um homem desatento e ele traz maldição para si, mas em compensação o diligente, ele atrai fartura para ele. Provérbios capítulo 21, verso 5. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. O desesperado acaba sempre na miséria. Como é importante nós sermos aplicados, como é importante nós sermos dedicados, porque nós viveremos de abundância. Efésios capítulo 4, verso 28, olha que tremendo. Aquele que roubava, não roube mais.
Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. A pessoa que é diligente, ela aprende a viver e Deus a abençoa com a abundância. Mas o diligente, ele é uma pessoa que é reconhecido pelos outros. Provérbios capítulo 22, verso 29. Já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Olha que tremendo! Uma pessoa zelosa, uma pessoa diligente, é uma pessoa que terá reconhecimento, mas também é uma pessoa que pode governar, é uma pessoa que pode dominar. Provérbios capítulo 12, verso 24, nós vemos: as mãos zelosas e dedicadas governarão, mas os preguiçosos acabarão sendo forçados a trabalhar. Pessoas diligentes são pessoas que atraem bênçãos espirituais, bênçãos materiais, são pessoas que buscam sempre o melhor para ela, o melhor para a equipe dela, o melhor para aquelas pessoas que rodeiam ela. É interessante que a gente vê, é uma pessoa que ela é desejada, é uma pessoa que é gostoso estar com ela, porque é uma pessoa que produz. Imagina uma empresa que tem pessoas diligentes, são empresas que crescem, são empresas que acabam prosperando cada vez mais. A pessoa diligente, ela é uma pessoa que se dedica em tudo que ela faz, é uma pessoa que tem perseverança, é uma pessoa ativa, uma pessoa que está sempre em prontidão e ela é cuidadosa com o que faz. E a gente vê o rei Salomão, para nós concluirmos, nos dando um conselho em Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Sabendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, ou seja, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Por isso que nós temos que aprender a sermos diligentes, a agirmos diligentemente, principalmente na obra do Senhor. Que o nosso bondoso Mestre te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.